para você que está aí em casa agora, recebendo essa reunião, que o Espírito Santo de Deus visite você com poder e com graça em nome de Jesus. Eu não sei que dia você está assistindo esse culto, se é uma segunda, uma terça, uma quarta, ou um domingo, um sábado. Para nós aqui na igreja hoje, nós estamos na nossa reunião de sexta-feira, mas não é uma sexta-feira qualquer. Nós estamos hoje na sexta-feira da paixão. Nós celebramos hoje, neste dia, não a morte de Jesus, mas a vitória de Jesus na cruz. Eu estou reunido aqui com a família, com o povo de Deus. O povo de Deus está na fé. Quem está cheio de alegria, diga glória a Deus. Amém. E assim como Deus vai falar com esse povo que está aqui, Ele vai falar com você, tá bom? Fica comigo, que certamente Deus vai te dar vitória. Amém, pessoal? Tem uma coisa, irmãos, que eu já tem anos que eu falo. Jesus não, olha para o pastor, Jesus não morreu como, vamos dizer assim, para nos dar um exemplo de humildade, por exemplo. Antes de eu conhecer a Cristo, eu fui uma pessoa muito religiosa, como eu sei aqui que muitos também foram no passado. E eu lembro de muitas vezes ouvir as pessoas que me guiavam, que me ensinavam, me dirigiam. Muitas vezes eu ouvi essas pessoas dizendo: não, Jesus morreu para nos dar um exemplo de amor. Jesus morreu para nos dar um exemplo de humildade. Olha para mim, Jesus não morreu para dar exemplo de amor. Ele não morreu para dar exemplo de humildade, não foi isso. É claro que, preste atenção, que eu vou falar muito sério. É claro que sim, nós podemos, sim, da morte de Jesus, aprender muitas coisas, tirar sim muitos exemplos. Isso sem sombra de dúvida. Mas nunca foi esse o propósito da morte de Jesus. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Jesus veio ao mundo, estava tudo indo bem, e um dia alguns homens maus conseguiram pegar ele e mataram ele. Não foi. Pelo contrário, irmão. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. A cruz era o propósito da vida dele. Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir agora não, mas depois na sua casa, se você abrir Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, tem uma passagem que eu acho linda, eu cito ela muitas e muitas vezes aqui nas pregações. Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, algumas traduções da Bíblia vão dizer que sendo em forma de Deus, ou seja, ele estava na forma divina, eterna dele, mas a Bíblia diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. Ele diminuiu até tomar o nosso tamanho, até ficar parecido comigo e com você. E parecido com a gente, irmão, ele, olha para mim, ele sentiu tudo o que nós sentimos. Você sente fome, a Bíblia fala que ele sentiu. Você sente sono, a Bíblia fala que ele sentia. Você chora, a Bíblia fala que Jesus chorava. Mas a Bíblia fala, e achado na forma humana, né, foi obediente. Põe lá para mim, por favor, versículo de número 8. E achado na forma de homem, ou na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então olha para mim, Jesus morreu como um gesto de obediência. Ele veio ao mundo com uma missão, e ele foi obediente a essa missão. Ele veio para morrer, e morreu por nós. A cruz não foi um acidente. A cruz era o propósito da vida de Jesus. Ele veio ao mundo para morrer por mim, morrer por você. Diga glória a Deus. E louvado seja Deus, irmão. Porque na morte dele, nós encontramos vida. Na morte dele, nós encontramos salvação. E a salvação, o que ela é? A salvação é a obra completa daquilo que Deus ele quer fazer por nós. O mais importante, certamente, é a vida eterna. E eu vou falar bastante de vida eterna hoje com você. Mas não é só isso. Na morte de Jesus nós encontramos cura, libertação. Amém? Na morte de Jesus nós encontramos tudo isso. O apóstolo Pedro escreveu, 1 de Pedro capítulo 2, no verso 24, Pedro diz assim, levando ele mesmo, ele quem? Jesus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Através da morte de Cristo, nós podemos viver para a justiça. Amém? Agora você não precisa mais viver na injustiça, na maldade. Agora você pode ter uma vida justa, para a glória de Deus. Diga amém. Vocês estão felizes de estar aqui, irmãos? Você pode viver para a justiça. Diga glória a Deus. E a Bíblia vai terminar dizendo assim, ó, e pelas suas feridas fostes
na morte de Jesus, no sacrifício dele, nós encontramos cura também. Todos que chegaram aqui hoje enfermos vão sair daqui curados. Em nome de Jesus. E se tem alguém em casa assistindo agora, não importa do dia, a hora, de madrugada, quando esse culto chegar, se essa pessoa crê no que ela vai ouvir aqui, ela também será curada em nome de Jesus. Diga amém. Agora, o que eu queria falar com você? Eu quero aproveitar que nós estamos falando hoje sobre a morte de Jesus, e mais uma vez, Jesus não morreu para nos dar um exemplo, mas tem muitas coisas que nós podemos aprender quando nós falamos sobre o sacrifício de Jesus. E eu queria pegar esse assunto tão importante, e eu queria falar hoje com você sobre uma das coisas mais sérias que você vai ouvir na sua vida. Irmão, Jesus disse que tem um pecado que não tem perdão. Há um pecado que é imperdoável, coisa séria. Ele diz que não tem perdão nem agora e não vai ter perdão depois em tempo algum. E eu queria tomar hoje o sacrifício de Jesus, pegar algo que aconteceu ali, para falar com você sobre esse pecado imperdoável. Então presta muita atenção, porque o que você vai ouvir hoje é uma das coisas mais sérias que você pode ouvir na sua vida. Imagina que tem algo que se um dia você fizer não vai ter perdão. Não adianta. Pastor, misericórdia, eu não quero fazer isso não. Então vamos lá, por favor, para Lucas capítulo 23. Falando aqui sobre a crucificação. Lucas capítulo 23. Nome de Jesus. Lucas 23. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Capítulo 23, meus irmãos. Vamos lá no versículo de número 33, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Coisa fácil para nós, mas é sempre bom explicar. O Senhor Jesus não foi crucificado sozinho. No dia que ele foi crucificado, havia dois homens que a Bíblia fala claramente que eram malfeitores, criminosos. Um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. Amém? Continua, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Por quê? Vocês vieram para o culto hoje, pessoal? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem o que fazem. E aí a Bíblia vai dizer: e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A questão das vestes aqui tem lição, mas não é para nós hoje. O Senhor Jesus, sendo crucificado, ele fala essa frase que é tão conhecida de todos nós. Ele diz: Pai, perdoa. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu queria pegar isso aqui e ensinar uma coisa muito importante para você. Existe o pecado que é praticado na ignorância. E existe o pecado que é praticado com consciência. Jesus é crucificado. E a gente ouve essa frase dele, ele dizendo: Pai, perdoa. E a gente pensa que o perdão de Jesus é um perdão incondicional. Não. O perdão de Jesus aqui era um perdão condicional. Por que Jesus estava perdoando aquele povo? Ele fala: Pai, perdoa. Por quê? Porque eu quero? Só porque o Senhor é bom? É só por isso? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Existe uma diferença, irmão, entre você pecar consciente, quando você sabe o que está fazendo, e quando você peca de maneira inconsciente. O nosso irmão Paulo, ele escreve para Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz isso aqui, ó, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13, ele diz assim, ó: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor. Então Paulo está falando da vida dele. Se você não conhece a história do nosso irmão o apóstolo Paulo, antes dele se tornar o grande homem de Deus que ele foi, que escreveu a maior parte do Novo Testamento e trouxe tantas lições para nós, Paulo era um homem perseguidor da igreja. Mas ele diz, além de perseguidor, eu também era blasfemo e opressor. Então, Paulo está confessando: eu blasfemei, eu falei contra a igreja. Guarda isso aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando para você. Amém? Paulo blasfemou contra a igreja. Ele falou mal da igreja. Ele falou mal de Cristo. Paulo disse que Cristo, que Jesus não era Deus,
Quem está entendendo, diga amém. Paulo disse que a igreja de Jesus era uma seita. Eram homens que tinham que morrer. E se você tem alguma dúvida disso, é só você depois em Atos capítulo 9, versículo 1. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, e Saulo, respirando ainda ameaças e o quê? E mortes contra os discípulos do Senhor. Então olha para o pastor. Ele tinha tanta certeza de que a missão dele era acabar com a igreja de Cristo, que ele estava disposto a matar. Então muitas vezes ele deve ter dito, esse povo tem que morrer. Esse povo tem que ser destruído. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas ele fala isso como? Volta lá para o capítulo 1, versículo 13 do Timóteo. Ó, ele fala, mas alcancei misericórdia, alcancei perdão. Por quê? Porque eu fiz o quê? Ignorantemente, na incredulidade. Ou seja, eu não cria. Eu era um ignorante. O que é uma pessoa ignorante, irmão? É uma pessoa que não tem conhecimento. Em tudo aquilo que você não tem conhecimento, você é um ignorante. Se um dia eu estiver andando na rodovia, na estrada, na rua, onde for, e o meu carro quebrar, irmão, eu vou ser sincero com você. Eu nem vou me dar o trabalho de pegar lá e levantar o capô do carro. Sabe por quê? Porque eu sou completamente ignorante. Já até contei para vocês aqui, irmão, num dos primeiros domingos que eu estava aqui pregando aqui em Taubaté, eu contei que eu era pastor lá em Suzano, e meu carro deu um problema. Na época eu não lembro nem qual carro que eu tinha, mas meu carro deu um problema, irmão. E eu estava no centro da cidade, o carro estava com um problema, eu parei na primeira oficina que eu vi. Cheguei lá, falei para o cidadão, ó, tá com um problema aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ele foi, levantou o capô, daí ele olhou uns negócios lá e falou, ih, rapaz, o negócio aqui é sério. Você vai ter que fazer uma sangria. Eu não sabia o que ele estava falando. Eu falei, você vai ter que fazer aqui, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Só que eu perguntei, quanto que vai ficar? Eu não lembro bem, mas era coisa de mais de R$1.000 que ele falou. Vai ficar uns 1.000 e pouco, porque eu preciso de tal peça. Rapaz, mas aquilo me deu um negócio. Eu falei, puxa, mas tudo isso, eu não estou com esse dinheiro agora. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu volto aqui depois. E na minha intenção, eu queria voltar mesmo. Porque eu não queria, não era enganar o rapaz, não era isso. Peguei o carro, saí, o carro ainda estava andando. Estava ruim, mas estava andando. Acabou que eu consegui chegar na igreja onde eu era pastor. E tinha um rapaz que tocava comigo do louvor, tocava guitarra. O nome dele é Alan. Eu não posso falar o nome dele. Coisa boa a gente fala. Amém? Se um dia eu for falar uma coisa ruim, eu não conto o nome do santo, não. Mas coisa boa a gente fala. Esse rapaz, o Alan, ele era uma bênção. E o pai dele era um mecânico bom e um homem muito honesto. Aí eu cheguei para ele e falei assim, puxa, Alan, o rapaz olhou meu carro lá, disse que está complicado. Ele falou, pastor, o senhor não quer levar para o meu pai dar uma olhada? Eu falei, já não perco nada, fui, levei. Irmão, eu estava conversando com o homem. O nome do homem é Antônio, seu Antônio. Seu Toninho, se você estiver assistindo esse culto, Deus te abençoe. Irmão, seu Toninho, eu conversando com ele, não, rapaz, porque eu estava lá no centro, lá o cidadão levantou o capô, olhou e disse que eu ia ter que fazer não sei o quê. Eu falando, ele falou assim, ó, pastor, é isso aqui que está solto. Colocou, arrumou. Acabou. Eu falei, mas irmão, não, pastor, é isso aqui só, me dá o dinheiro da Coca-Cola aí que tá bom. Eu falei, mas irmão, o cidadão disse que ia ter que fazer uma sangria. Ele queria fazer uma sangria no senhor, pastor. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Em tudo aquilo que você não tem conhecimento, você é e a Bíblia diz que sobre as coisas de Deus você não pode ser ignorante, porque senão você vai ser enganado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo fala acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis. Ou seja, no passado, eu e você fizemos muita coisa errada. Eu fiz isso aqui que Paulo está falando, ó. Eu fui levado aos ídolos mudos. Por quê? Porque alguém me disse que Deus queria que eu fizesse aquilo. E durante anos eu fui aos ídolos mudos, eu ajoelhei, eu beijei o pé das imagens, eu fiz tudo isso. Por quê? Porque eu era ignorante. Eu não sabia que Deus não se agradava daquilo. Até o dia que o evangelho me foi exposto, que alguém me ensinou a verdade. Desde então nunca mais fiz aquilo. Amém? Existe uma diferença entre você pecar na ignorância
Jesus, ele está sendo crucificado e ele sabe, essas pessoas que estão aqui não entendem o que elas estão. Então ele pede: Pai, perdoa. Perdoa por quê? Porque eles... Gente, vamos crescer na fé aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Enquanto você não sabe o que você está fazendo, você está na ignorância, você é incrédulo, você não crê, você não entende, o perdão para você é diferente. Só que daí chega um momento em que nós recebemos informações sobre Deus. A palavra nos é pregada. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela... Então olha para mim, você ouve alguém falar de Jesus. No momento em que você ouve a pregação, aquela palavra vai trazer fé, ela vai trazer uma certeza ao seu coração. Naquele momento você deixou de ser ignorante. Vamos continuar o texto de Lucas, que você vai entender onde eu quero chegar. Capítulo de número 23, versículo de número 30, versículo de número 36, tá bom? Diz assim: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Agora, ó o que os soldados estavam falando. E dizendo: se tu és o quê? O rei dos judeus, salva-te a ti. Agora olha o versículo 38. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Olha para o irmão e fala assim: estava escrito para todo mundo ler e entender. O que estava escrito? Este é o rei. Olha que coisa, irmão. O Pilatos lá maldoso, que lavou as mãos e entregou Jesus à morte, ele mandou colocar uma placa em cima da cruz. Isso era comum. Fazia-se isso para que as pessoas que passassem soubessem por que a pessoa crucificada estava sendo condenada. Então, se fosse o Alex que estivesse lá, alguém ia passar e lá em cima está escrito: esse é Alex, maldoso, imoral, desonesto, arrogante e tudo mais que eu já fui até que Cristo me salvou. Amém? Talvez se fosse a sua cruz, lá em cima ia estar escrito: esse aqui é José, adúltero. Talvez na cruz de outro ia estar escrito: isso aqui é fulano, viciado na droga, prostituto. Quem está entendendo, diga amém. Idólatra, assassino, ladrão, sem vergonha. Não sei o que ia estar escrito lá em cima da sua cruz. Só que na cruz de Jesus não dava para dizer que ele era assassino. Na cruz de Cristo não dava para escrever que ele era ladrão, que ele era imoral, desonesto. Então Pilatos disse: isso aqui é o que os judeus fazem com o rei deles. Esse é Jesus, o rei. Olha para o pastor. Sem querer, querendo, Pilatos, ele declarou para todo mundo quem era o homem que estava sendo crucificado. A Bíblia fala lá em Lucas 19, versículo 40, foi Jesus que falou que se os profetas não falarem, até as pedras falam. Olha lá, Lucas 19, 40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmão, se eu não pregar, as pedras vão pregar. Em cima da cruz de Cristo não tinha uma pedra, tinha um pedaço de pau, de madeira, mas aquela madeira estava pregando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, mas quem escreveu foi o Pilatos, um homem mau, pecador. Irmão, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1, 27, que Deus usa as coisas loucas desse mundo. Deus pegou um dos homens mais loucos que já teve, louco, doido, que entregou Jesus à morte. Mas aquele homem disse: escrevam, bota aí, em letra grega, letra romana e hebraica, que esse homem é o rei dos judeus. Então todo mundo que passava e olhava para aquela cruz sabia: esse homem é o rei. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Cristo que nós esperamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha para o pastor, não era só a cruz que pregava, não era só a plaquinha de madeira em cima que estava pregando. Até os soldados que machucavam Jesus, até eles estavam pregando.
Porque quando eles iam lá e zombavam, eles falavam: e aí, você não é o rei dos judeus? Desce! Com maldade no coração, é verdade. Mas eles estavam dizendo quem Jesus era. Então todo mundo que estava ali deixou de ser ignorante. Quem está entendendo, diga amém. Ao lado da cruz de Jesus, aliás, dos dois lados, havia dois homens criminosos. Se eles não sabiam quem Jesus era, eles ficaram sabendo. Se ao ser entregues à morte, eles não sabiam quem era Jesus, se eles nunca tinham visto Jesus pregar na rua, no templo, em algum lugar, pois ali, naquele lugar, irmão, até a cruz pregou. Até os soldados maldosos, violentos, cheios de ódio, até eles pregaram. A placa dizia: esse é o rei dos judeus. Os judeus estavam esperando esse rei chegar há quanto tempo, irmão? E a placa está dizendo: aqui está o rei, olha o que está acontecendo com ele. Os judeus esperando centenas de anos o Messias chegar. E agora está o Messias na cruz, e os romanos estão lá batendo nele, machucando ele, ofendendo ele, dizendo: aí ó, esse aí é o Messias. Esse aí é o Salvador que vocês estavam esperando. Desce da cruz. Quem está entendendo, diga amém. De um jeito ou de outro, a palavra estava sendo pregada. De uma forma ou de outra, todos que estavam ali já não eram mais inocentes. A primeira oração de Jesus valeu para todos que estavam ali. Ele estava dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Quem está entendendo, diga amém. Mas no momento que a palavra começou a ser pregada, já não tinha mais nenhum inocente ali. Eles sabiam muito bem quem era o homem crucificado. Diga glória a Deus. Agora olha para o pastor. Coisa séria que eu vou te falar. No momento que você sabe, você tem que tomar uma decisão. No momento que você entende quem Jesus é, você precisa fazer algo. Talvez você que está me ouvindo aqui, você pode estar me ouvindo pela 1000ª vez. Não sei quantos cultos meus você já assistiu aqui na igreja. Só lá no YouTube, lá culto que eu gravo de domingo, lá tem mais de 200. Ainda tem um monte que ainda falta colocar lá que a gente não colocou. Então olha quantos domingos eu já preguei aqui. Mas tem gente que vem aqui na quarta, na sexta, tem gente que me ouviu em live. Não sei quantas oportunidades de me ouvir ministrar você já teve. Mas não sou só eu que prego para você. O missionário R.R. Soares prega todo dia na televisão. O pastor Jaime. E quantos pastores da nossa igreja e de outras Deus tem usado para falar com você. E às vezes não é um pastor, às vezes é sua mãe, é seu pai. Você está aqui hoje, você nunca entrou na igreja. Mas você entrou aqui hoje por quê? Porque todo dia você ouve tua mãe falar, você ouve teu pai falar: filho, você tem que ir para a igreja. Filha, você tem que ir para a igreja. Olha, eu tenho para você hoje uma ótima notícia, maravilhosa. Há salvação para você. Mas eu tenho uma outra notícia muito séria e para deixar você alarmado. Você não é mais inocente. Aquela palavra: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não é mais para você. Você sabe muito bem o que você está fazendo. Você está ouvindo hoje aqui a mensagem do Evangelho. E eu estou dizendo a você: o homem que estava na cruz, estava porque não está mais. Ele era o rei. O Salvador que eu precisava e que você precisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E agora, o que você vai fazer? Bom, só há duas coisas que você pode fazer. A primeira é trágica e a segunda é maravilhosa. O versículo de número, continuando aqui, o versículo 39 vai dizer: e um dos malfeitores que estavam pendurados, olha o que ele estava fazendo, igreja: blasfemava. Olha para mim. Paulo disse lá para o Timóteo: eu no passado fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas Deus me perdoou porque eu fiz na igno. No passado você já blasfemou. Eu blasfemei. Eu falava: esses crentes aí não quer saber de nada. Você vê, irmão, eu, adolescente, eu cheguei a chamar pastor de ladrão. Olha o que eu sou hoje. Eu falava: esses pastor é ladrão. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui rapidinho. Um dia eu estava lá no banco, irmão, em Jacareí. Vocês sabem que eu sou de Jacareí. Já contei aqui para vocês aqui. Irmão, um dia eu fui no banco. Eu estava com a minha esposa e o Pedro Paulo, meu filho, ele era pequenininho. Eu fui para resolver alguma coisa que eu não lembro o que era. Irmão, eu sei que
aquela complicação para passar pela porta, né, aquele negócio, a minha esposa já estava sentada. No que eu sentei, tinha um lugar vazio do meu lado. Eu não, irmão, eu vou falar para você que eu não sei, mas Deus sabe. Um cidadão saiu de onde ele estava, veio e sentou do meu lado. Me deu bom dia e já soltou assim: fala para mim, o que você acha desses pastor ladrão? Eu olhei, não, irmão, falando sério para você. Eu falei, o quê? Ele falou assim: o que você acha desses pastores que ficam pedindo dinheiro? Eu olhei para ele e falei assim: você sabe que eu sou desses? Ele olhou para mim e falou, o quê? Eu falei assim: rapaz, eu sou desse. E ó, esse negócio de pedir dinheiro, eu sou bom para pedir dinheiro, rapaz. Ele olhou para mim e falou: você está brincando comigo? Eu peguei uma foto, na época eu não estava aqui em Taubaté, eu estava, não sei, eu estava em algum canto aí, pregando. Eu peguei uma foto e mostrei a foto da igreja cheia. Olha eu aqui pregando. Irmão, o cidadão era crente desviado. Deus me colocou ali. E detalhe, ele tinha sido obreiro e pregador também. Mas olha para você ver, irmão. Eu no passado fui blasfemo. Eu já chamei pastor de ladrão. Olha onde eu estou hoje. Amém, irmão? Mas eu não sou ladrão não, meu irmão. Pode ter certeza disso. Olha para o irmão e fala assim: o pastor não é não, tá? E se algum dia, olha para o pastor, se algum dia você descobrir que eu peguei 1 centavo e comprei uma coisa que eu não podia com o dinheiro da igreja, irmão, por favor, me denuncie. Já falei isso aqui para você um monte de vezes. Amém? Eu posso ter uma casa se eu quiser? Posso. Mas com o meu dinheiro. Com o dinheiro da igreja, não. Dízimo e oferta de vocês, não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dízimo e oferta de vocês é para a obra de Deus, é para abrir igreja, para pregar o evangelho, é para missão. Agora, com aquilo que eu recebo para minha ajuda, eu posso comprar uma casa, um carro, posso comprar roupa. Amém? Diga glória a Deus. Mas com o seu dinheiro não, mas eu não faço isso não. Glória a Deus, estou com a consciência limpa aqui hoje. Mas só para você entender o que eu estou falando. Eu já fui blasfemo. E o homem do lado da cruz de Jesus, ele blasfemou. E o que ele disse? Versículo de número 39. Blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Olha para o pastor. O que estava do outro lado falou: rapaz, nem morrendo, nem sendo condenado, você teme a Deus. Você está morrendo, rapaz. Daqui a pouco você não vai estar mais aqui. E nem assim você teme a Deus. Guarda isso que eu estou falando para você. Tem gente que nem diante da morte ela vai conseguir temer a Deus. Hoje eu vou pregar para você sobre o pecado que não tem. E eu estou falando para você que diante da morte, a pessoa sabendo que está morrendo e está indo para o inferno. E ela não consegue pedir perdão. Mas por quê? Vamos continuar que você vai entender daqui a pouco. Versículo 40, diz assim: respondendo, porém, o outro dizia: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? 41, e nós, na verdade, com justiça. O homem disse: nós merecemos a morte. Nós não estamos aqui injustamente. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas aí ele diz o seguinte, merecemos. Recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o Senhor fala para ele a segunda frase que ele falou na cruz. 43. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Isso é uma das coisas mais lindas do evangelho. O perdão de Deus, ele é dado de graça no momento que você crê. Jesus não olhou para aquele homem e falou: eu te perdoo, mas primeiro você vai ter que passar 500 anos no purgatório, pagando pelos seus pecados. Porque a religião diz isso. A religião diz: não, primeiro você não, para ir para o céu você tem que ser santo. Se você for um pouquinho pecador, primeiro você vai ter que ficar uns anos lá no purgatório. O que é purgatório? Deve ser um lugar cheio de purga, né? Você vai ter que ficar lá, estou brincando, desculpa, Jesus não me deixa ser maldoso aqui. Se eu estiver sendo, tem misericórdia. Mas olha para o pastor, a pessoa vai ficar ali purgando, pagando pelo pecado dela. E aí depois ela vai para o céu. Jesus não falou isso. Jesus não disse: não pode. Para ir para o céu você precisa ser um espírito evoluído. Você vai ter que voltar na terra e reencarnar pelo menos mais umas 20 vezes.
Aí daqui umas 20 encarnações você vai se tornar um ser iluminado, você vai atingir a iluminação, você vai atingir o nirvana, sei lá o quê, né? Aí o seu karma vai estar acabado, e aí você vai poder ir para o céu. Jesus falou isso? Não. Jesus disse hoje mesmo. Irmão, Jesus sabia tudo que aquele homem tinha feito. Jesus sabia que ele era um criminoso, e Jesus falou, é hoje, sua dívida está quitada, acabou. Você não deve. Irmão, que coisa linda. Você pode ter entrado aqui hoje o pior pecador dessa cidade, mas a sua dívida já foi paga lá na cruz, irmão. Se você crê hoje, na mesma hora, Deus não vai levar um segundo para te perdoar. Ele não vai olhar e vai falar, não, sofre um pouquinho, mas chora aí, vai. Vai lá, Miguel, bota o chicote nas costas dele. Não. Bota um câncer nele primeiro, para ver se ele aprende a lição. Na mesma hora que você se arrepende, você é perdoado. É a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, o que eu quero que você entenda? Esse homem foi perdoado de graça, mas ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou reconhecer o pecado dele, e ele reconheceu. Ele olhou para o amigo dele, criminoso, não sei se era amigo, não sei se os dois se encontraram ali pela primeira vez, ou se os dois eram criminosos juntos. Eu sei que ele olhou para o outro, se ele estava do lado direito, ele olhou para o do esquerdo, se ele estava do esquerdo, ele olhou para o direito, e ele disse, nós merecemos o que nós estamos passando aqui. Mas esse homem não fez nada. Ele reconheceu, eu mereço. O outro, entretanto, a Bíblia diz que ele blasfemava. E aqui que eu quero que você entenda. Qual é o pecado que não tem perdão, irmão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra o Espírito de Deus. Se você for comigo para Mateus capítulo 12, vai parecer que eu estou mudando de assunto, mas eu não estou. Eu ainda estou no mesmo assunto, e você vai entender onde eu quero chegar. Em Mateus 12, nós vamos lá no versículo de número 22, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Olhem para mim. Tudo tem a ver com o que eu estou falando para você. Lá em cima da cruz de Cristo estava escrito, este é o rei. Quando Jesus expulsou o demônio, as pessoas que estavam ali começaram a dizer o quê? Este é o filho de... O que Davi era? Davi era o quê? Então o descendente de Davi que eles esperavam também era um rei. Eles estavam dizendo, esse é o rei que nós estávamos esperando. O povo ouviu, viu o milagre, viu o demônio sair. O homem era surdo. O que ele era? Ele era, versículo 22, o homem era cego, né? Ele era cego e mudo. E quando Jesus expulsou o demônio, ele voltou a ver e voltou a falar. O povo viu e disse, esse é o filho de Davi, esse é o rei que nós estamos esperando. Diga glória a Deus. Eles foram convencidos, já te falo sobre isso. Continua, versículo de número 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Sabe por que esse homem expulsa demônio? Disseram os fariseus. Porque ele tem um demônio mais forte. Ele está possesso por Beelzebu. Na cabeça deles, eles pensavam assim, Beelzebu é o príncipe dos demônios. Então, como ele tem um demônio mais forte, bom, esse era o argumento deles. Então os demônios pequenininhos têm que obedecer. Só que Jesus explicou que quem tem demônio não expulsa demônio. Jesus começa a dizer, vou resumir, todo reino dividido vai acabar, toda casa dividida vai ser destruída. Se Satanás está expulsando Satanás, como é que o reino dele vai persistir? Jesus fala isso. Aí ele fala, ele vai falar aqui, vou lá no versículo de número 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os seus filhos? Porque tinha filhos deles que criam em Jesus e que estavam expulsando demônios também. Então Jesus está falando, vocês estão falando que os filhos de vocês também têm demônio? Mas daí Jesus explica com que poder ele expulsava demônios. Versículo 28, ele diz, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus? É o Espírito
Santo, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus está dizendo, quem vocês viram expulsar demônios aqui, foi o poder do Espírito. O demônio saiu porque eu tenho o Espírito Santo. E aí Jesus começa a falar para eles sobre o pecado que não tem perdão. Ele vai dizer, versículo 29, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Ninguém consegue expulsar o demônio se não tiver poder para amarrar ele. E esse poder vem do Espírito Santo. Aí ele fala no 30, estou resumindo, 30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se você não conseguir ficar perto de mim, você vai acabar se distanciando de mim. Aí ele chega no 32. Olha que coisa séria. 31, é o 32. Perdão, 31, desculpa. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoada aos homens. Aí ele diz, mas a blasfêmia contra o que Espírito? O Espírito Santo não será perdoada aos homens. 32. Qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século e nem no futuro. Século tem a ver com tempo, mas também tem a ver com lugar. Essa vida é um lugar onde nós estamos e ela vai passar e você vai para outro lugar. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão nem agora e nem depois. Existe uma diferença entre você blasfemar contra o Filho do Homem e blasfemar contra o Espírito Santo. No passado, eu falei contra a igreja. Eu não conhecia Cristo. Eu disse para você, eu chamava pastor de ladrão. E hoje eu sou pastor. Mas por que eu falava essas coisas? Porque olha para o pastor, porque eu era ignorante. O Espírito Santo ainda não estava trabalhando em mim. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você quando você olha para a plaquinha que diz, ele é o rei dos judeus. Quando você ouve a pregação, quando você ouve a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Um dia a palavra de Deus chegou para mim. Um dia Deus usou, olha para o pastor, um dia o Espírito Santo usou alguém para me evangelizar. Usou alguém para pregar para mim. E quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo ele começa a trabalhar. O Espírito Santo ele faz uma obra no homem. Em João capítulo 16, versículo 7, o Senhor Jesus diz assim, João 16, 7. Ele diz, todavia digo-vos a verdade. Presta atenção que o que você vai ouvir agora é muito sério. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus está dizendo, eu preciso ir para que venha o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Aí ele fala no versículo de número 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. Ele convence o homem do pecado. Você está ouvindo agora a pregação, mas quem está falando com você não é o Alex. Quem está falando com você é o Espírito Santo. Eu não estou falando que é o Espírito Santo me usando. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou entregando a mensagem. E enquanto você ouve, o Espírito Santo ele vai lutando com você. A palavra é essa. Ele briga com você. Ele está dizendo a você, meu filho, se arrependa. Sai do caminho onde você está. Não tome essa decisão. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A partir dali, meu irmão, olha para o pastor. A sua briga passa a ser com o Espírito Santo. Porque é Ele quem está falando. Quem está entendendo, diga amém. E tem pessoas que elas cometem o primeiro erro. Qual é o primeiro erro? Elas vão ignorando a voz do Espírito Santo. Isso já é um perigo. Porque se você for ignorando, Deus está falando e você não quiser ouvir, lá dentro de você está, não, isso é besteira, isso não é desse jeito. Se você for ignorando, vai chegar um momento em que o Espírito de Deus vai parar de brigar com você. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia conta uma das histórias, das mais aterrorizantes da Bíblia, vamos dizer assim. O versículo 1 diz, e aconteceu que como os filhos dos homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, verso 2,
Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia dois povos na terra, um povo que era de Deus e um povo que não era. E o povo que era de Deus começou a se desviar por causa do povo que não era. Homens de Deus começaram a se casar com mulheres que não eram de Deus. Chegou um momento em que todos haviam se corrompido. O único justo que sobrou, que não se contaminou, foi Noé. Essa história vocês conhecem. Agora olha o versículo 3. Olha o que Deus fala. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Deus estabeleceu um tempo, daqui 120 anos vem o dilúvio, e veio. E a gente também entende que Deus limitou a vida do homem, porque os homens viviam muito mais, hoje não vivem. Mas olha o que Deus está dizendo: o meu espírito não vai lutar para sempre com o homem. A misericórdia de Deus é infinita, irmão, ela não acaba nunca. Mas se você continuar ignorando a voz do Espírito Santo, vai chegar uma hora que você não vai ouvir mais. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, irmão, você é igual aquela pessoa que está, sabe, na maior potência da audição. Eu tive um problema de audição uma vez e eu precisei fazer uma limpeza de ouvido. Quando eu saí do lugar, irmão, onde tinham feito a limpeza, irmão, eu percebi como eu era surdo, desculpa a forma de falar. Eu escutava o carro no volume 30 lá o som, eu tive que abaixar para o 12. Eu ficava no culto gritando: ora, irmão, grita! No outro dia eu cheguei e falei: nossa, como o povo da igreja ora alto. Coitado do povo, sofria comigo gritando com eles. E o povo estava lá orando, só que eu não ouvia. Mas eu saí dali ouvindo muito bem. A primeira vez quando você ouve a palavra, o Espírito Santo está praticamente gritando com você. Tem gente que o Espírito Santo agora ele não está sussurrando, ele está gritando com você. Aí dentro você sabe: eu tenho que parar, não posso mais viver do jeito que eu vivo. Mas aí você ignora, você não quer saber. O grito vai se tornar daqui a pouco um sussurro, daqui a pouco você nem ouve mais. Você vai pecando, pecando, e você não, é como se você não tivesse mais sentimento. Isso é horrível. Mas isso pode ser apressado. Não queira isso nunca. Se você blasfemar, que foi o que o ladrão na cruz fez, que foi, olha para o pastor, o que os fariseus fizeram. Esse homem tem Beuzebu, ele não tem Deus, ele não é de Deus, ele está sendo usado pelo diabo. E claramente Jesus estava sendo usado pelo Espírito. Quando um homem blasfema contra o Espírito Santo vai se afastar dele. A Bíblia diz, nós já lemos, João 16, verso 8, que o Espírito Santo é quem convence o homem do... Se o Espírito Santo não brigar mais com você, quem é que vai mostrar para você que você está errado? Se você não ouvir mais a voz do Espírito Santo falando para você: volta, meu filho, como você vai tomar a decisão de voltar? É por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela simplesmente não vai mais ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é a voz do Espírito Santo. E como eu vou me arrepender? Como eu vou entender que eu estou errado se aquela voz que dizia que eu estou errado não fala mais comigo? Irmão, isso é a maior tragédia. É o dia que Deus fala: não vou mais brigar com ele. Você quer viver desse jeito? Viva desse jeito. Você quer seguir o seu caminho, abandonar o meu? Vai. Não vou mais brigar com você. Que isso nunca aconteça comigo, que isso nunca aconteça com você. Que hoje, agora, eu tome essa decisão de ouvir a Deus, e que você tome também. Porque senão não resta sacrifício, irmão. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Essa aqui é outra das passagens da Bíblia que às vezes eu leio, ela chega a me dar arrepio. Hebreus 6, 4 diz assim: porque é impossível que aqueles, os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, olha o que está escrito, e se fizeram participantes do Espírito. Então olha para o pastor: esse pecado não é o pecado daqueles que estão no mundo, não é o pecado dos ignorantes. Paulo disse: eu blasfemei, mas eu blasfemei na ignorância.
O ladrão do lado da cruz não era ignorante. Eles sabiam quem era Jesus. A placa estava dizendo, ele é o rei dos judeus. Quem está entendendo, diga amém. Os fariseus blasfemaram sabendo quem Jesus era. Não tem como alguém expulsar um demônio se não for pelo poder do Espírito Santo. E eles falaram que Jesus tinha demônio. Então olha para mim. Eles participaram do Espírito Santo. E mesmo assim, deliberadamente escolheram pecar. Olha o versículo 5. Diz assim: provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Chegaram a sentir que faziam parte do céu. Aí o versículo 6 vai dizer: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Irmão, se o Espírito Santo está dizendo para você e você não ouve, quem é que vai fazer você mudar? É o Alex? É seu marido? É sua esposa? É seu filho? Se você vem na igreja e você ouve, e deliberadamente, de livre e espontânea vontade, você diz: eu não quero ouvir isso, não quero saber disso. Irmão, se é o Espírito Santo falando, e você não quer ouvir o Espírito Santo, quem mais vai convencer você? Não tem mais o que fazer. Não resta sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é a palavra de Deus. Acabou, não dá mais. O próprio Espírito Santo está falando: não faça isso. E você não é mais ignorante, você já foi. No passado você falava contra a igreja, tudo bem você falar, você não conhecia. Agora hoje é diferente. Hoje você sabe que Deus está aqui. Você já foi participante do Espírito Santo. Você já tomou Santa Ceia, irmão, o corpo de Cristo, sangue de Cristo em você. Você foi batizado. Pastor, não fui batizado, nunca tomei Santa Ceia, mas você está ouvindo o Evangelho. A plaquinha está dizendo, a plaquinha aqui, ó. A plaquinha está dizendo: Jesus é o rei dos judeus. E eu estou dizendo com todas as letras que eu posso. O Pilatos mandou escrever em hebraico, em romano e em grego. Eu, com todas as letras que eu posso, eu estou dizendo, a plaquinha está dizendo: Jesus é o rei que você precisa. Ele é o Messias que eu estou esperando, que você está esperando. Diga amém. Se depois de ouvir isso você não quer saber, não há mais o que eu possa fazer, o que qualquer um possa fazer por você. Você já foi iluminado. A luz está brilhando para você. Agora olha para o pastor. Eu sei que essa palavra dói no coração de quem ouve. Porque você começa a pensar em todos os seus pecados e você diz assim: pastor, meu Deus do céu, então eu estou perdido. Porque eu já pequei depois de ter conhecido a Cristo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus não está falando de pessoas que conheceram a Jesus e pecaram. Porque olha para o pastor, há perdão para aqueles que pecaram antes de conhecer a Cristo, e glória a Deus, há perdão para aqueles que pecaram depois de conhecer a Cristo. Pastor, depois de conhecer Jesus eu já fiz muita coisa errada. Não foi só você, eu fiz também. E todas as pessoas que você conhece, o maior homem de Deus que você conhece, não sei quem é, você olha e você fala: puxa, esse aqui é uma referência para mim. Ele também já pecou, ele também já errou. Olha para o pastor: há perdão para todos os pecados que você cometeu no passado. E há perdão para todos os pecados que você cometeu depois que você conheceu a Cristo também. Mas não há perdão para quem ouve o Espírito Santo e ignora. Não há perdão para aquele que blasfema depois de ter sido iluminado pela verdade. Agora eu tenho uma ótima notícia para você. A melhor de hoje. Ninguém que está aqui nesse culto, ninguém que está aqui pecou contra o Espírito Santo. Você pode talvez estar ignorando a voz do Espírito Santo, mas glória a Deus, você ainda consegue ouvir. Mas ninguém que está aqui pecou contra o Espírito Santo. Como é que o senhor sabe, pastor? Se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não teria aceitado o convite para vir aqui hoje. Você que está assistindo esse culto em casa, você não pecou contra o Espírito Santo. Se você parou para assistir esse culto, você não pecou. Pastor, como é que o senhor sabe? Se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não teria parado para ouvir essa pregação. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não quer mais saber. Se alguém aqui tivesse pecado contra o Espírito Santo, teria levantado no meio da pregação e ido embora. Eu não quero mais saber disso. Mas glória a Deus, você ficou até o final.
E digo mais, irmão. Tem gente que dentro dela está doendo agora. Está doendo, porque você sabe que você fez coisas que não devia ter feito. Você sabe que você foi em lugares que você não devia ter ido. Você sabe que você teve e talvez você está tendo desejo, vontade de fazer algo completamente errado. E lá dentro de você está doendo agora. Isso é a melhor coisa que tem. Essa dor aí é o Espírito Santo vencendo. Amém, irmão? Essa dor aí é o Espírito Santo vencendo. Significa que ele está vencendo a briga. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando duas pessoas estão lutando, olha para o pastor, e uma das duas começa a sentir muita dor, ela vai perder. Deixa o Espírito Santo vencer hoje. Olha o que a Bíblia vai falar para nós lá em Atos capítulo 2, versículo 37. Atos 2,37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Irmão, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, amém? Amém? E Pedro começou a pregar com poder, com autoridade. E ele começou a falar: vocês são culpados da morte de Cristo. Quando ele falou isso, doeu o coração das pessoas que ouviram. O coração se compungiu, elas sentiram: nós temos culpa. Então elas perguntaram para Pedro: o que é que nós temos que fazer? Se você agora está ouvindo a pregação e você está assim: Jesus, o que eu faço? Se você está desse jeito agora: o que eu faço, Senhor? O que eu faço? Porque eu não quero mais ser um pecador. Significa que o Espírito Santo está vencendo a briga. Diga glória a Deus. Aleluia. Pedro olha e diz assim, versículo 38, e disse-lhes: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O Espírito Santo não só vai continuar vivendo dentro de você, como ele vai te abençoar. Ele vai te encher de dons, de poder. Olha que coisa linda. Você vai sair daqui hoje perdoado por aquele que está convencendo você do pecado. Mas você vai sair daqui poderoso também. Porque o Espírito Santo é o dono do poder. Ele vai encher você de poder. Poder para você ser feliz, irmão. Para você sair daqui hoje e viver uma vida de verdade. Você não está vivendo. Poder para você prosperar. Para você ser curado também. Mas você vai sair daqui com poder até de curar os outros. Se tem um demônio na sua vida, ele vai sair. E você vai sair daqui com poder para expulsar o demônio dos outros também. Você vai receber o dom do Espírito Santo. Quem é você? Você é o ladrão. Que pecador você é, eu também sou. Você é aquele que diz: eu mereço, Senhor, lembra-te de mim. Ou você é aquele que blasfema? Não quero saber, não preciso ouvir isso. Eu já sou de Deus do meu jeito, Deus me conhece. Quem é você? Você vai cometer o pecado que não tem perdão? Ou você vai aproveitar a oportunidade que Deus está dando? Porque se você rejeitar, não tem mais o que eu possa fazer, não tem mais o que ninguém possa fazer. Não há como renovar para o arrependimento aquele que participou do Espírito Santo, que vocês estão participando agora e não quiseram. Mas se você diz: não, o que eu tenho que fazer? Eu quero a perdão, a salvação para você hoje. Amém? Eu vou fazer uma oração muito séria agora. Eu queria que você, aí onde você está, que você fechasse os seus olhos. Que você curvasse a sua cabeça. Não perca a oportunidade. Por um momento eu peço para você: não olhe para mim. O homem que está aqui no altar não pode salvar você. Eu sou só a plaquinha. Eu estou apontando para Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Jesus é o Rei. Ele é o Salvador que você esperava. Ele é o Salvador que você precisa. Ele é o Salvador que você precisa. Ele é o Salvador que você precisa. E o Senhor quer nessa hora perdoar você de todo o pecado. Ele quer tirar da sua vida toda a culpa. Em nome de Jesus, você vai receber nesse momento o perdão de todo o pecado. Com seus olhos fechados, aí onde você está. Eu quero falar muito sério com você. Porque há pessoas aqui hoje que talvez nunca tomaram a decisão
de fazer de Jesus o Salvador de suas vidas. Se você está aqui hoje, nesse dia, e você quer receber o perdão dos seus pecados, você quer receber a salvação, Jesus quer te salvar hoje. Talvez você está na igreja há anos e anos, mas você ainda não sente que você é salvo. Você carrega a culpa, o fardo do pecado em você, estando na igreja ou fora da igreja. Mas você está ouvindo a mensagem agora e você está dizendo: eu quero a salvação, eu quero o perdão dos meus pecados. Jesus vai te salvar hoje, agora. Se você diz: pastor, eu quero receber essa salvação, eu quero entregar minha vida para Jesus como eu nunca fiz. Aí onde você está, com os olhos fechados, levante a sua mão, não tenha vergonha. Se você ficar pensando muito é porque você não quer. Se você esperar outra pessoa levantar a mão é porque você não quer. É você que diz: eu quero. Levante a mão, não tenha vergonha. Você não precisa vir aqui na frente não. Mas aí onde você está, eu queria que você ficasse de pé. Você que levantou a mão agora, em nome de Jesus. Se você vai esperar outra pessoa levantar para você levantar, você não quer Jesus. Aí onde você está, levante a mão direita e diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou falho, pecador, e hoje eu venho pedir ao Senhor: me perdoa. Diga: todo pecado que eu cometi, todo pecado que eu pratiquei, diga: eu preciso do perdão, da misericórdia, e eu te peço: perdoa-me, tem misericórdia, salva-me, Senhor, com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração agora. Diga assim: de hoje em diante eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador e declaro que Ele é para sempre o Senhor da minha vida. Aleluia. Irmão, nesse momento você está recebendo a salvação. Se você não era salvo, Ele está salvando você agora. E tem pessoas que ficaram de pé porque elas são salvas, mas elas sabem que precisam de perdão. Jesus está perdoando você agora. Irmão, você já é de Jesus, mas você sente que você tem que voltar para o caminho, se arrepender. Você vai ter mais uma chance. Aí onde você estiver, fique de pé. Se você diz: não, eu quero me arrepender do meu pecado, o sangue de Jesus está te purificando agora. Você está sendo lavado nesse momento. Oh, aleluia. O Senhor está abrindo seus olhos nesse momento. A sua vida estava em pedaços, quebrada, destruída, mas agora você pode ver. Oh, aleluia. Oh, debalabacanto, lobalabalaba. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo perdão que o Senhor está nos oferecendo. Obrigado pela sublime graça que salva o pecador. Obrigado, Senhor, porque eu era cego, mas agora eu posso ver. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, ribalabalaba, shuribiclama, nalabalaba. Coloque as mãos no seu coração, as duas agora. Irmão, receba o perdão em nome de Jesus. Receba a salvação. Você pode se alegrar na salvação agora.
Oh, aleluia, 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 aleluia. Pedaços, minha alma está. Mas por tua graça, refeito estou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Posso ver seus olhos. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Declare mais uma vez: agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora, indistintamente, eu quero que todos se levantem. Todos fiquem de pé. Porque essa salvação alcançou a todos. Tem gente que foi salva hoje, agora. Tem gente que já está salva há 20, há 30, 40 anos. Agradeça a Deus. Tem gente que foi perdoada agora. E tem gente que foi perdoada há muito tempo. Agradeça a Deus agora. Olha que lindo. Declare: em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, declare: sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Aleluia! Perdido e me encontrou. Agora, irmão, grita, grita. Agora eu posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Eu quero ouvir a voz do salvo. Sublime graça. Doce o som
que salva o pecador. Salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Perdido e me encontrou. Quero ouvir a igreja. Agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor. Posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sua vida Ele entregou. Você pode dar glória a Deus, irmão. Você pode dar glória a Deus. A salvação chegou. O perdão chegou para você. Aleluia, aleluia. Rimalaba, canta, labalaba. Meu Deus do céu. Oribalaba, shuribiando, lobi canto, lobalaba, shuribalabalaba. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Por favor, coloque as mãos sobre o seu coração. Mantenha os seus olhos fechados agora. Senhor, e o teu poder está aqui, Pai. Essa pessoa entregou a vida dela para Jesus. E eu quero falar agora com você, Satanás, porque você sabe que você perdeu essa vida. Você sabe que esta pessoa não pertence mais a você. Aonde você dominou, escravizou, machucou, feriu essa pessoa, até este dia, acabou. Acabou para você. Eu dou a ordem aos espíritos malignos. Eu dou a ordem aos demônios, para que todos eles saiam. Saiam em nome de Jesus. Saiam dessa pessoa, do corpo dela, da família dela, da casa dela, agora. Eu queria os obreiros andando, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero o fogo do Senhor queimando agora, em o nome de Jesus. Você, espírito que dizia ser o dono dessa pessoa, o senhor da vida dela, o dono da cabeça dela, você perdeu. Perdeu hoje, perdeu agora. E eu estou ordenando a você, em o nome de Jesus, que você saia, que você estremeça, que você deixe esta pessoa, deixe esta vida, que você saia deste homem, saia desta mulher, agora. O espírito da morte, o espírito assassino, aquele que diz, essa pessoa é minha, ela não vai largar, ela não vai me largar, ela não vai parar, não vai largar o vício, não vai largar a prostituição, não vai largar a idolatria. Eu ordeno a você agora, estremeça. Aonde você estiver escondido, encostado, alojado, você perdeu. Pode sair. Pode sair no nome de Jesus. Pode estremecer agora. Dá o teu grito de derrota. O fogo do meu Deus vai passar queimando, 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 do alto da cabeça à planta dos pés. E toda obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra vai ser desfeita, vai ser desmanchada agora. Os demônios vão começar a estremecer, vão começar a pular para fora. Aonde eles estiverem escondidos, aonde eles estiverem escondidos, sai, sai, agora, agora, em nome de Jesus. Pode dar o teu grito de derrota aí. Jesus, eu quero o fogo do Senhor queimando aqui. Podem começar a estremecer os demônios agora. Os pastores obreiros vai fazendo imposição de mãos. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, manda fogo. Vai queimando.
Vai queimando. Todo feitiço, toda macumba, toda bruxaria. Agora, agora, agora. Estremeça o demônio. Estremeça. Estremeça agora. Sem fazer violência no corpo dela. As garras para trás em nome do meu Senhor. Em nome de Jesus. Todo mal. Isso. Vai saindo agora. Todo espírito imundo, maligno. Ora com fé aí, irmão. Isso. Vai saindo. Sai. Todo mal. Todo mal. Agora. Fica amarrado aí em nome de Jesus. Sem fazer luta no corpo dela. Sai agora. Sem jogá-la no chão. Sem jogá-la no chão. Manifesta. Com as garras para trás. Agora. 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 Espírito assassino. Espírito de morte. Sem fazer violência no corpo dela. Pode estremecer agora. Eu já mandei. Eu já mandei. Sai. 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 Isso. Isso. Vai saindo. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Agora. Sai. Sai. Sai o feitiço. A macumba. O trabalho. Toda obra maligna. Sai em nome de Jesus. Vai embora você também. Larga ela agora. Solta ela agora. Isso. Sem fazer violência, hein? Sem jogar ela no chão. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode estremecer todo demônio que estiver escondido, encostado, alojado agora. Isso. Isso. Queima Jesus. Queima. Queima todo mal. Queima todo mal. Queima todo mal até sair. O feitiço, a macumba, a bruxaria. Eu desmancho, eu desfaço. Eu digo agora todo mal. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra maligna, todo demônio que está escondido, estremeça agora. Estremeça agora. E saia. Saia. Sai. Em nome de Jesus, todo mal. Todo mal. Sai agora. Sem as garras para trás, agora. Sem jogá-la no chão. Eu proíbo você de jogá-la no chão. Eu proíbo você de jogá-la no chão. As garras para trás, agora. Eu mando e você obedece. Agora. As garras para trás. Agora! Em nome do meu Senhor. O espírito da morte. Em nome de Jesus. Sem ferir ela. Todos os demônios que estão lá na casa, na família. Venham amarrados aqui agora. Todos. Do maior ao menor, do mais fraco ao mais forte. E eu ordeno a todos. Sem jogá-la no chão. Eu proíbo você de derrubar ela. Você já machucou ela demais. Você nunca mais vai machucar ela. Isso. Solta agora. 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 Sai. Em nome do meu Senhor. Isso. E quietinho, quietinho. Você não pode lutar comigo. De pé. De pé. De pé. De pé. Se eu sou homem de Deus, você me obedece. Quieto agora. Quieto agora. Quieto. Em nome de Jesus. Você não vai me obedecer. Eu vou te queimar. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Queima, Jesus. Queima. Queima, queima, queima. Em nome de Jesus. A igreja agora levanta as mãos aqui na direção do altar. Em nome de Jesus. Todo mal. Diga assim comigo. Todo mal. Com mais fé. Diga todo mal. Que oprime. Que escraviza. Que faz esta vida sofrer. Diga agora, em nome de Jesus. Com fé, diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Todo mal, agora, diga, sai. Com mais uma vez, com fé, diga, mais uma vez, diga, sai. Em nome do Senhor. Levanta, filha. Aleluia. Põe a mão no coração. Deus é com você. Isso. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Fala assim, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Fala, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. A pessoa que está com demônio não consegue falar isso, igreja. Seja livre, filho. Agora o Espírito Santo entra trazendo paz e alegria na sua vida. Nova vida para você. Em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. E você pode levantar suas mãos e começar a dar glória a Deus. Pode começar a dar glória a Deus. Levanta as mãos e vai dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Cadê o glória a Deus, a igreja?
Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Levanta as mãos aí, vai dando glória. Oh, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus. Oh, ribalaba, chorabalabala, cantolo, balaba, churibalabalaba. Oh, obrigado, meu Senhor. Aleluia, aleluia, te adoramos. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz do povo que vai morar no céu? Obrigado, meu Deus. Toda a igreja diga obrigado, Jesus. Diga eu recebo a bênção. Diga eu recebo a vitória. Em nome de Jesus. Digam todos amém. E pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Irmãos, aleluia. Olha para mim. Hoje a obra é completa. É perdão de pecados, é libertação e é cura também. E tem gente aqui que chegou doente e Jesus curou ela agora. Inclusive, olha aqui para mim. Tem gente que nem ia vir nessa reunião. O inimigo atrapalhou um monte de gente. Teve gente que ficou com medo de chuva, medo da igreja ficar cheia demais. Mas glória a Deus que você foi valente e você veio. Porque Deus tocou em você aqui agora. Quem, pastor? Eu fui curado nessa oração. Saiu a dor que estava aqui. Eu nem a vi, pastor, por causa do mal, e agora foi embora. Jesus tirou caroços, abriu o olho de quem não enxergava. Creia, Deus está fazendo a obra. Levanta a mão em nome de Jesus. Pastor, agora aqui, quem chegou com a dor? Fala, irmão, o que foi? Ô, gente, me ajuda. Isso, o que foi? Está dando uma batedeira no coração, parece que ia saltar para fora. E a dor, muita dor no braço, que eu não estava conseguindo mexer o braço. E agora, levanta o braço, mexe ele. Está curado em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Tem mais, irmão. Conta para a glória de Deus. O que foi? A irmã, o que foi? É a dor nesse braço que eu não podia levantar. E agora? Está levantando agora. Jesus é bom. Quem mais? Levanta a mão. Os obreiros me ajudam, por favor. Em nome de Jesus. Isso. O que foi? Fala, vai lá. Isso. Ô pastor, hoje eu fiquei a manhã inteira na cama, né? Estava ruim mesmo, né? Aí não estava com disposição para vir no culto, né? Aí eu falei pro meu neto, né? Falei, a gente vai no culto, né? Glória a Deus. No almoço, ele já ficou todo animadinho, né? E agora? Aí eu almocei tudo, não conseguia, né? Aí começou, deu uma dor de barriga e tudo, né? Acabei de almoçar, deu uma dor de barriga e tudo, né? Falei, não vai ter condições de ir, né? E graças a Deus... O senhor está aqui que está curado, saiu tudo agora. Jesus é bom, diga glória a Deus. Aqui na frente teve gente que levantou a mão. O que foi a senhora, irmã? Problema do joelho, graças a Deus. Saiu a dor no joelho, irmã? Eu tenho um problema de cartilagem gastada. Mas agora a senhora não tem mais. Bem, Jesus já te deu. Faz assim, ó, mexe a perna aí agora. Jesus te dá saúde. Recebe a bênção. Diga glória a Deus. Amém? Quem mais? Em nome de Jesus. Pastor, o Senhor me tocou aqui. Eu estou abençoado. Isso. Olha para mim, irmão. O senhor estava sentindo o quê? Meu ombro. E agora? Uma dor muito forte no ombro. Agora, não sinto mais nada. Jesus curou. Diga glória a Deus. O que foi, irmã? Joelho, eu bati ele faz 1 ano já em março. 1 ano com a dor? É, mas eu já tive para tirar, fazer raio-x, mas agora eu estava a sair com dor, mas estou bem, graças a Deus. Glória a Deus, Jesus é bom. Irmãos, levanta as mãos. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor me entregou aqui hoje, neste lugar. Diga, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é fiel. Toda a igreja diga glórias a Deus. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Senhor. Você que está assistindo esse culto em casa, que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.